Queridos, Filipenses, capítulo 2, eu vou estar lendo na NVI, Filipenses capítulo 2, a partir do primeiro versículo, diz assim: portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só mente. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Aplauda ao Senhor Jesus. Quero dar ênfase ao versículo 2, quando diz: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só mente. Queridos, a carta de Paulo aos Filipenses, ela carrega um simbolismo, não apenas, mas algo espiritual, algo diferente nesse texto, porque ela é conhecida como a carta da alegria. É o livro da alegria, é o texto da alegria. Então, se é alegria, provavelmente Paulo estava escrevendo isso dentro de um contexto de muita alegria e liberdade. Correto? Errado. Paulo estava escrevendo isso preso. Ele estava em prisão domiciliar. Ele podia receber algumas visitas, escrevia suas cartas. Foi a sua primeira prisão romana, primeira prisão em Roma. Mas ele tinha todos os motivos para se sentir falido, triste e desesperançoso. Mas essa é uma carta diferente das outras, porque na maior parte das vezes nós vamos ver o apóstolo Paulo bem ríspido, duro e muito sério com as suas afirmações para as outras igrejas, em que ele enfatizava crises. Mas a igreja de Filipenses, a igreja de Filipos, dos Filipenses, era uma igreja que, naquele momento, Paulo estava cheio de gratidão, porque mesmo preso, Paulo estava recebendo proventos e ajuda dos membros daquela igreja. Às vezes a gente se pergunta, a gente vê os personagens da Bíblia, a gente não comenta muito sobre isso. A própria Bíblia, ela coloca, não de uma maneira às vezes tão direta, mas queridos, os apóstolos, os missionários, as pessoas que iam fazer a obra, elas tinham financiadores. Elas tinham pessoas que eram intercessoras das suas vidas, mas eles também tinham financiadores, porque eles precisavam viajar, e isso custava dinheiro. Eles precisavam se alimentar, isso custava dinheiro. Eles precisavam se vestir, e isso custava dinheiro.
Existiam pessoas que não estavam, por diversos motivos, tão aptas e disponíveis para caminhar por aí levando o Evangelho. Então elas contribuíam de outras formas. Mas a consciência de igreja, e eu vou ser bem justo aqui, a consciência de igreja daquele tempo era uma consciência muito mais unitária do que a de hoje. A igreja do Senhor, ela não morre. A igreja do Senhor, ela não vai à falência. Ela pode até definhar, capengar, mas ela não morrerá. E ela vai sempre estar, às vezes em algumas regiões um pouco mais do que outras, em alguns tempos um pouco mais do que outros, ela pode até ficar bem fraquinha aos nossos olhos. Mas ela em algum momento vai de novo revelar autoridade e poder, porque é isso que ela representa. Só que hoje nós vivemos um tempo de muitas contaminações. Naquele tempo era algo muito puro, porque era algo muito embrionário, estava iniciando, ainda era muito recente o retorno do Senhor aos céus, a ressurreição, todo o processo, a crucificação. Paulo, quando se converte, provavelmente alguns 5, 6 anos depois que Jesus ressuscita e volta aos céus e vai aos céus. E depois a primeira carta que nós conhecemos do apóstolo Paulo a Tessalonicenses, que no sentido cronológico, que são 15 anos depois do momento em que ele tem um encontro com Jesus, porque ele se submete a um processo de preparação, que às vezes a gente tem a impressão que Paulo está ali, naquele processo, encontra Jesus, já sai dali todo munido e pronto para ir pregar. Ele foi se preparar por muitos anos para poder entregar algo tão importante, que era essas afirmações, essas revelações, verdades inspiradas pelo Senhor. Mas por que é importante a gente dar evidência a essa carta? Porque Paulo estava em um momento em que para muitos seria morte e sofrimento. Mas Paulo encontrou tempo e disposição para se alegrar no Senhor. E ele se alegrava no Senhor por conta da obra, mas também por conta da sua relação com seus irmãos. Hoje eu não acredito que Jesus trabalha, que Deus trabalha nas nossas vidas por meio de coincidências. Mas o Senhor sempre opera com propósitos na nossa vida. Uma simples dinâmica que a pastora Cláudia fez aqui hoje com a música Abraça-me, eu não acho que foi por acaso. Mas eu acho que Deus, Ele sempre planeja as coisas da sua própria forma. Foi a pastora Cláudia que pediu que fizesse, mas talvez nem ela saiba quais são os planos de Deus sobre isso. Quando a gente está um pouco apagado e os olhos espirituais estão um pouco descalibrados, às vezes a gente não consegue perceber, acha que são bobagens, brincadeiras, simples dinâmicas. Mas querido, nós estamos em um momento de culto. O Senhor está conduzindo esse lugar e esse momento. Quem crê nisso? A palavra do Senhor nunca volta vazia. Tudo que acontece aqui tem um propósito. Peça ao Senhor olhos espirituais e alinhamento com o Espírito para ver, perceber a glória de Deus e como Ele se move em nosso meio. Então, alinhado a isso que acontece, a gente percebe que Paulo se movia em gratidão, alegria. Estou preso, mas estou feliz. Porque estou com Cristo, estou na obra, estou vivendo a verdade, estou vendo os meus irmãos manifestando o seu amor na minha vida. Alguns com oração, outros com a visitação, alguns com dinheiro. Mas o cuidado de Deus se faz nas pequenas coisas. Paulo era um homem que tinha essa visão. E é por isso que no versículo 2 que eu pedi para relermos de novo, ele diz: completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar. O que é isso? Alinhamento de ideias. O mesmo amor, um só espírito e uma só mente. E aí no decorrer do texto nós entendemos qual espírito é esse e que mente é essa que nós precisamos estar como um. É a de Cristo em nós. Que é algo até
desafiador quando no versículo 5 vai dizer: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus. E isso demanda de nós um exercício idêntico ao que Jesus fez, que também é narrado nesse texto: esvaziamento. O Senhor está nos chamando para nos esvaziar, nos despir daquilo que tem nos impedido de parecer com Ele. Glória a Deus. A alegria que nós encontramos em Cristo, ela é movida por uma submissão ao próprio Cristo e do amor ao próximo. Esse é o ponto central da nossa palavra de hoje. A prisão, queridos, não envenenou Paulo. Não envenenou Paulo sobre Deus. Não envenenou Paulo sobre as pessoas. Porque às vezes vivemos prisões diárias e nós transferimos a nossa responsabilidade, daqui é nossa, de resolver, de pensar, de orar, de agir, e culpamos quem está em nossa volta. Culpamos a igreja, culpamos o irmão. Às vezes a gente não vê as coisas acontecendo como a gente imagina que deveria, e a gente começa a culpar todo mundo, mas falta o fruto do Espírito, que vai ser mais compassivo, mais simples nas suas relações. E eu queria trazer esse primeiro ponto, mas antes do primeiro ponto, eu queria trazer à igreja um texto. Graças a Deus, eu não sei, acho que os mais jovens talvez saibam disso, né? Quem tem Instagram, TikTok, o que foi, rede social, você sabe que o que mais você assiste, o Instagram, essas redes sociais, eles sabem qual é o perfil das suas preferências. E aí ele começa a lhe oferecer vídeos, conteúdo semelhante àquilo que você tem assistido, você tem procurado, você tem visto. Então, se tem, depois de Deus, um ser, não é bem um ser, mas uma estrutura que lhe conhece, é a sua rede social. Porque ela mostra de fato aquilo que você quer ver. Talvez nem as pessoas tão perto de você façam tão bem isso. Você comentou com seu vizinho um tênis da Nike. O tênis da Nike vai ficar a semana toda aparecendo para você. Não é verdade? Acho que todo mundo já viveu isso. Tem situações que eu nem estava com o celular por perto, que às vezes eu acho que ele tem um poder de ler pensamento. Mas, graças a Deus, meu Instagram está abençoado. Porque ele tem me mostrado umas coisinhas bem interessantes, né? E aí eu salvo algumas delas. E algumas eu acho tão preciosas que eu paro e fico ouvindo e escrevendo para poder fazer o texto para eu trazer aqui para vocês. Eu vi um vídeo de um pastor, Pastor Rick. Não tenho nenhuma informação além desse nome. Pesquisei, achei outro Pastor Rick. Esse é um pastor, vamos dizer assim, pastores da vida real. Um pastor anônimo dos Estados Unidos. Mas não é um famoso. Mas ele participou de uma solenidade, de uma formatura. E numa formatura, nesse vídeo, ele tem uma fala muito interessante, que é provável que alguns de vocês já tenham escutado, visto esse vídeo. Eu adaptei o texto e trouxe aqui para vocês. Disse assim: eu já fiquei ao lado da cama de talvez milhares de pessoas enquanto elas davam seu último suspiro. Tenho visto de perto o que as pessoas dizem em seus momentos finais. E é algo que sempre me faz refletir profundamente. Nessas horas, é muito importante a gente não interromper. O que elas dizem vem do mais íntimo da alma. E sabe o que nunca ouvi de alguém prestes a morrer? Pastor Rick, traga meus troféus. Quero olhá-los para eles mais uma vez. Ou traga meu diploma da faculdade. Quero vê-lo antes de partir. Quando a vida está chegando ao fim e o tempo é curto, as pessoas não pedem por coisas, troféus ou conquistas. Elas pedem por
pessoas. Querem ter por perto aqueles a quem amam. Com o tempo, mais cedo ou mais tarde, todos nós acabamos descobrindo que a vida é sobre isso, amor. Eu oro para que você descubra isso muito antes do seu último suspiro, porque a vida não é sobre conquistas, nem sobre fama, nem sobre fortuna. Não é sobre todos os sonhos que você quer realizar, por mais legítimos que eles sejam. Esses objetivos têm seu valor, sim, mas como disse o apóstolo Paulo, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa o símbolo que retine. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Sem amor, eu não sou nada. Amém? Queridos, assim nós damos sequência ao nosso texto, ao nosso sermão. Nesse primeiro tópico diz, o que realmente importa não são as conquistas, mas as nossas conexões. Os primeiros versículos de Filipenses que nós lemos vai dar evidência ao sentido dessa alegria em alinhamento e comunidade. Sugere que é importante a gente entender que não podemos nos mover por ambições, por egoísmos ou por vaidades. Mais uma vez, falando de vídeo, foi por isso que eu falei, né? Porque dois vídeos me pegaram esse final de semana, um deles eu compartilhei também. Ontem eu vi um vídeo de Mike Tyson. Quem aqui conhece Mike Tyson? Já ouviu falar em Mike Tyson? Mike Tyson foi talvez o maior de todos os boxeadores da história. E ele era um gênio no seu esporte, diferente. Ele vinha em uma determinada luta contra um outro homem, que eu não me lembro o nome, e ele estava com 37 vitórias, e dessas 37 vitórias são 36 nocautes. Nocaute é quando a luta não precisa nem ir para a decisão dos árbitros. O oponente não tem mais condição de continuar lutando. O homem era um trator. E ele ia enfrentar um lutador mediano, mais um para conta. Mas alguém só para completar, para Mike Tyson não ficar sem luta. Só que esse homem, aconteceu algo interessante na vida dele. A mãe dele saiu dando entrevistas por aí e dizendo: o meu filho vai vencer Mike Tyson. O meu filho vai vencer Mike Tyson. E ela foi zombada por muitas pessoas. Riam daquilo que ela falava. Tomaram aquilo como coisa de mãe, mas que bobinha, ela não sabe do que está falando. Aquela mulher veio a falecer antes da luta. E aquele homem, o filho dela, internalizou aquilo de uma maneira muito diferente de todos os outros oponentes que já tinham passado por Mike Tyson. A luta começa, lutam, se duelam, e esse homem cai no chão. Antes mesmo de iniciar a contagem, ele consegue se levantar. E ele continua a lutar. Ele muda, parece que entrou outro lutador. É como se um estalo de uma memória, de um propósito, tivesse feito sentido depois da primeira queda. E ele continua a sua luta. E ele derruba Mike Tyson por nocaute. Perguntado sobre o que tinha acontecido, ele disse: eu não ia deixar a minha mãe se passar por mentirosa. Mike Tyson, naquele tempo, estava se movendo por uma vaidade, mas aquele homem se movia por um propósito. Nada pode superar quem se move por propósitos. O Senhor nos chamou para viver em propósitos, mas o nosso propósito está alinhado em unidade. Diferente daquele homem, que é uma história muito bonita, mas é algo muito pequeno diante daquilo que nós estamos trazendo essa noite. Porque o seu propósito era a memória de sua mãe, que é muito importante. Mas estamos aqui alinhados
para servir a Deus. E a forma que Deus espera de nós é que tenhamos esse tipo de mentalidade. Não deixar que a honra, que a palavra, que nada disso seja manchado, mas também não deixar que os nossos irmãos sejam manchados, que os nossos irmãos sejam agredidos, que os nossos irmãos sejam expostos, que a gente sinta essa mesma energia que ele sentiu para reagir e fazer o impossível, que a gente também sinta uns pelos outros. Há uma afirmação muito interessante no texto de Filipenses, quando vai dizer: cada um considere os outros superiores a si mesmo. Gente, a Bíblia, ela é a contramão de tudo que nos ensinaram a vida inteira. Tudo que nós aprendemos fora do contexto de fé, parece que realmente há forças absurdas lá fora tentando nos ensinar uma coisa oposta. Quando foi que nós ouvimos algo dessa natureza? Considere sempre o outro melhor do que você. Considere sempre o outro superior a você, porque esse é um exercício de humildade. Jesus é Deus e se desfez de sua glória, se montando como homem para viver a prática perfeita da humildade. Pegando já o embalo de narrando Reels, e no universo das artes marciais tem um outro episódio, Davis, que esse também é interessante, está vindo na memória aqui, eu vou trazer para vocês, que eu sei que vocês gostam de história, de contação de história. Quem conhece Anderson Silva, Spider, Anderson Silva foi enfrentar uma vez uma das lutas mais famosas contra o Vitor Belfort. E recentemente, já mais de 10 anos, né? Tem uns 10, 12 anos essa luta, acho que tem muito tempo já. Perguntaram para ele como foi o planejamento, e isso é confirmado por todos os seus colegas. Ele dizia como ele ia vencer Vitor Belfort. Ele falava para os amigos, como realmente aconteceu. Mas há um detalhe na fala dele que eu acho muito interessante. Na maior parte das vezes, quando nós vamos pensar sobre o outro, nós pensamos sobre as fraquezas dele. Quando nós queremos montar uma estratégia, fazer alguma coisa, nós pensamos o tal do ponto fraco. Ele montou toda a estratégia dele baseada nos pontos fortes. Ele dizia: esse homem é melhor do que eu. Ele é mais explosivo do que eu, ele é mais rápido do que eu, ele é mais jovem, ele tem mais vigor. Ele pegou todos os pontos daquilo que aquele homem podia fazer, porque ele era muito bom. E ele montou a estratégia dele baseado nas qualidades daquele homem. E isso fez com que ele o superasse. Na vida, nós precisamos sempre considerar que quem está em nossa volta é melhor do que a gente. Mas com base em quê? Se eu faço isso, se eu faço aquilo, não é com base nisso. É com base em verdades espirituais, de sempre considerar que o Senhor olhou para o outro também com nobreza, com valor, com bênção, com graça, e não por merecimento, porque nem você merecia. Eu não sei do outro, eu sei de mim. Como diz Charles Spurgeon, o pior dos pecadores sou eu. Eu sou o pior deles, porque eu sei de mim. Eu sei da minha própria história, eu sei dos meus pensamentos, daquilo que só existe aqui. Eu sei do que eu fiz e sei do que eu deixei de fazer. Eu não sou melhor do que ninguém. Na dúvida, todos são melhores do que eu. Paulo tinha plena convicção disso. Vocês percebem que Paulo não falava essas coisas do absoluto nada, mas de reflexões genuínas de alguém que estava imerso na inspiração do Senhor. Lembra que eu falei lá no início? Paulo não só virou uma chave e saiu pregando por aí. Teve preparação, teve comunhão, teve imersão, teve vivência, teve olhares, conheceu pessoas, ouviu histórias, viu vitórias, mas também deve ter visto muitas derrotas dele e dos demais. Observava o mundo à sua volta, considerado inclusive um grande filósofo. Não à toa Deus o trouxe para esse propósito, para falar para os estrangeiros, para falar para os gentios. Um homem estudado, que entendia de um pouco de tudo. E ele se via menor do que todos.
E ele afirma isso para todos. Lembrando, onde estava Paulo enquanto escrevia isso? Onde estava, igreja? Preso. Estava preso. E aí nós voltamos para o texto do pastor Rick, que me faz pensar, a vida moderna, ela não é uma vida mais de prisão. A grande crise da vida moderna é essa. Não estamos mais presos a nada. Não estamos detidos, reféns de nada. Somos completamente livres. Expressamos a sexualidade como nunca. Expressamos opiniões como nunca. Por mais que a gente acredite que estão travando nossas opiniões, nunca o mundo foi tão livre para os pensamentos como hoje. Mas nunca o mundo foi tão vazio de valores como hoje. O pastor Rick vai narrar que as pessoas estavam morrendo. E eu tenho certeza que elas passaram a sua vida trabalhando para ter coisas. Elas procuraram para ter um diploma, para realizar o sonho do concurso, da casa própria, para ter o carro dos sonhos. Mas no dia final, o que elas queriam não eram essas coisas. Ninguém estava dizendo, traga meu iPhone, traga minha aprovação, traga meu carro novo, minha casa, traga minhas posses, traga as minhas vaidades. Vaidades morrem porque elas são deste mundo. E parece que elas morrem antes mesmo do corpo. O alerta de Paulo é: amem uns aos outros. Justamente porque nós entendemos agora uma nova dimensão. Um compromisso novo. Nunca foi sobre as coisas, mas foi sobre as pessoas. Jesus não se moveu por coisas, mas por pessoas. Esvaziou de sua glória por coisas, por lugares, não. Por pessoas. Veio para os seus, e os seus nem o receberam. Mas se movia por pessoas. A palavra em vários outros momentos vai dizer, sejam como Cristo, sejam imitadores de Cristo. Tenha a mente de Cristo, como esse texto. E qual era a mente de Cristo? Pessoas, pessoas. Pessoas, 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 pessoas. Meu emprego, meu trabalho, não. Pessoas. Os doentes, mas também os sãos. Os ricos, também os pobres. Os vestidos, os abrigados, mas também os mendigos. Pessoas, pessoas, pessoas. Jesus falava e transitava com os ricos, mas também com os pobres. Com os enfermos, mas também com os ditos perfeitos, porque o que ele trazia era algo maior do que aquilo que estava atrelado ao corpo, à saúde ou às posses. Trouxe uma água diferente de todas as outras, trouxe um pão diferente de todos os outros. Ele veio para saciar a nossa sede e a nossa fome, mas a do Espírito. O Senhor continua operando assim, porque essa é a sua natureza. Mas agora Ele se move em pessoas. O Senhor quer se mover na sua vida. Sabe a solução para uma crise que você tem orado tanto? Você que vai ser o instrumento dessa crise, para resolver essa crise. Você está vendo a crise, você está vivendo a crise. O Senhor quer te mover você mesmo, como um instrumento, para solucionar essa crise. Pois é os seus olhos que está vendo. Então a revelação foi dada a você. Essa responsabilidade é sua. Só que aí que está. Eu também estou vendo a crise do meu irmão, então ela também é minha. Ela é minha também. Isso é difícil? Muito, muito. A gente não tem tempo para estar resolvendo nem as nossas coisas, quanto mais dos outros. Eu vou trabalhar, amanhã eu vou para a escola, eu tenho que dar aula na minha escola. Eu dou aula de manhã, eu dou aula de noite. De noite eu tenho que pegar um ônibus, eu vou para Massaroca.
Tem dia que é um carro maravilhoso, tem dia que botam a gente num carrinho pequeno, minha perna nem dobra. Tem dia que eu consigo sentar no banco da frente, tem dia que me botam num carro pequeno, no banco de trás, bem no meio, bem pequenininho assim. Tem dia que é cansativo, que tira o juízo da gente. Aí no outro dia tem que ir no médico, tem que levar o filho na escola, tem que resolver. Que horas que eu vou estar olhando para alguém? Pois arrume tempo, Pedro Felipe. Vista sua roupa de sapo e dê seus pulos. Resolva. Porque fomos chamados uns para os outros. Cristo é Deus. Saiu de sua glória. Arrumou disposição na sua eternidade. E nós não arrumamos nem no tempo. Amém. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, repetindo a fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Serei como algo físico que está ali, faz barulho, se manifesta sem alma. Até aparece, a gente até percebe, mas não tem a capacidade de promover mudança, de sentir, de tocar, de chorar, de se emocionar, de orar, de mover-se em favor. O Senhor não quer robôs, não precisa, o mundo já está cheio de inteligência artificial, está cheio de robô. A gente esperava, assistia os desenhos, quando a gente era mais novo, via os filmes, achava que quando fosse existir robô, ia ser um objeto andando no meio da gente ali, tudo, fazendo as coisas. Já está cheio de robô. Você quer resolver um problema do seu celular e você pensa que está falando com a atendente e você está falando com um robô. E eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas é uma das crises que existe hoje nos atendimentos. As pessoas ficam agoniadas querendo falar com humanos. E algumas empresas até dizem: não trabalhamos com robôs, trabalhamos com pessoas. Eu estava tentando resolver um problema mesmo da Nubank. Você não consegue falar com uma pessoa, não. É só com robô. O mundo já está cheio de robô, de seres sem alma, que conseguem até resolver problemas, mas que não criam conexões verdadeiras. E cada vez mais essa responsabilidade nossa aumenta. Porque já tem outros instrumentos aí resolvendo tarefas, satisfazendo até desejos. Então nós temos agora que temos um adversário. Nós temos que nos posicionar como gente. E não ter medo de expor as nossas vulnerabilidades. Às vezes a gente quer parecer forte o tempo todo. Eu não posso chorar aqui. Não podem ver que eu... Porque você não quer parecer que você é um ser humano. Chore, fale das suas dores, fale dos seus medos. Mostre para as pessoas que você é gente, que você erra, que você não sabe responder uma pergunta, que você não sabe de tudo. Mostre para as pessoas, só que ao mesmo tempo viva todas essas falhas, sem o medo de se expor, mas sempre dando evidência que está com o Senhor, de que está com Deus, de que vive em função daquilo que Ele tem preparado e que não tem medo do amanhã, porque isso um robô não pode ter, um robô não pode ser. São coisas que são nossas, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Há algo na nossa natureza que é muito particular. Então, na sequência, o segundo ponto diz: o amor é o legado que permanece. Nós temos também, depois do versículo 5 do capítulo 2 de Filipenses, do 5 ao 8, nós também temos algo que afirma: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo a que devesse se apegar.
Jesus não se apegou à glória, mas desceu para amar. O verbo que aparece aqui, agapau, define um amor que se doa, que não busca o próprio interesse. Amor em desprendimento. Amor que se esvazia. O amor que é afirmado aqui nesse texto de Jesus para os homens é o amor que se esvazia. O amor que quebra uma parte da sua própria natureza. O amor que se diminui. O amor que se reduz. Que quebra os pedaços para conseguir caber no outro. Uma mulher estava para ser apedrejada, porque estava sendo acusada de adultério. Aqueles homens iam condená-la pela lei. Ninguém ia cometer um crime, porque existia uma lei que resguardava aquele comportamento. Jesus então, que na verdade isso acontece porque eles estavam tentando desafiar Jesus para ver se ele ia cair contra a lei. Ele não questiona a lei. Ele questiona os homens. Aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Ele quebrou aqueles homens naquele momento. E todos começam a um por um se retirar. O Senhor o tempo inteiro estava dando a exposição, revelando a nós que é preciso que a gente encontre o caminho da humildade. Mas para isso acontecer é preciso que a gente se quebre um pouquinho. Tem que se desarmar das vaidades. Sua inteligência, fulano é inteligente, não serve para nada sem Deus. Não serve para nada sem relacionamento. Porque não basta você dizer eu oro, eu jejuo, eu tenho feito a minha parte com Deus. Mas se não tem feito a sua parte com o próximo, de nada está servindo. Porque é afirmado no livro de Tiago. Quem não ama o próximo não conhece a Deus. São duas coisas assim. Jesus, qual o maior dos mandamentos? Vou dar 2. Ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E olha o que Filipenses também, essa carta de Paulo nos revela. A mesma coisa. A palavra está insistindo. Querido, não, amar a Deus sem amar ao próximo é religiosidade. É só compromisso com a religião, mas não com Deus. Ele quer mesmo visitação, ele quer risada, ele quer pizza depois do culto. Só não me chame porque eu não estou comendo mais pizza. Mas como tapioca. Se me chamar tapioca, depende do patê. Relacionamento, é mesa, é casa, é visita, é abrir a porta, é expor a vulnerabilidade da sua casa, da sua residência. É sair depois do culto, é conversar no culto não, depois do culto aqui lá fora, na igreja, né, na hora do culto não, que é reverência. É esse tipo de contato que o Senhor quer. É o grupo do WhatsApp, é responder, é falar, é rir, mandar uma figurinha. Eu sou ruim de responder, né, pastora? Mas né, eu tento dar conta ali do WhatsApp, é difícil. Mas a gente precisa construir essas relações. Antigamente, igreja, um desabafo aqui, né? A gente ia fazer um culto, a gente ia fazer uma reunião de jovens, ou com toda a igreja, um retiro. Eu já falei isso aqui algumas vezes, né? É meio nostálgico, né, o que eu estou falando aqui, mas é uma verdade. Quem viveu os anos 90, o início dos anos 2000 aqui, não só na nossa igreja, mas em praticamente todas, sabe que quando dizia assim, vai ter retiro, irmã Vanúbia vai pegar os nomes. No primeiro culto já tinha metade dos nomes e ninguém disse o preço nem o lugar. Hoje, para a gente fazer alguma coisa, se não for num lugar com estrutura, e quem vai vir, e como é que vai ser, cadê? Cadê a alegria? Cadê a alegria
A gente precisa de motivações. Cadê a alegria? A alegria no Senhor, a alegria de estar junto, a alegria de celebrar a vida do irmão, de poder estar com Ele, de poder tirar um tempo para estar com a congregação. Cadê? Vamos resgatar isso. Vamos trazer isso de volta. Não pense que o Senhor vai virar e apertar um botão na sua vida para fazer tudo isso mudar do nada, não. Tem coisas que são iniciativas. Nós precisamos fazer com que isso aconteça. Precisamos fazer com que isso aconteça. Eu não estou criticando Jerusalém. Isso é o que eu tenho visto em quase todas as igrejas. É algo da nossa geração. E quando eu falo nossa geração, antes da gente sair apontando os mais jovens, é responsabilidade nossa. Todos que vivemos esse tempo. Lembre que os mais jovens são criados pelos mais velhos. Um é produto do outro. Em algum momento, nós falhamos. Como sociedade e como igreja. Falhamos. Porque criamos gerações seguintes cheias de falhas. E depois a gente foge da responsabilidade e começa a apontar. Eita, essa galera que está vindo hoje é só no Free Fire. Esse pessoal não sai nem de casa mais. A gente precisa remontar essa conexão. Desculpa o desabafo. Mas precisamos encontrar o caminho da comunhão novamente. Precisamos chegar nesse lugar. Em João capítulo 13, 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Vocês entendem? Toda hora, todo momento, a palavra está pontuando isso. Toda hora. Amar a Deus, amar ao próximo, amar a Deus, amar ao próximo. Terceiro ponto, relacionamentos restaurados revelam Cristo em nós. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Queridos, o amor que se humilha é o mesmo que será exaltado. Cristo foi elevado porque Ele escolheu descer. Ele escolheu se desfazer. Nós seremos verdadeiramente grandes quando decidirmos reconciliar e restaurar o que o pecado separou. Parece que pecado também é algo do nosso vício evangélico, da nossa cultura evangélica. Parece que pecado é só violência e pecados sexuais. Mas existe um pecado que tem tomado a humanidade, inclusive a igreja. É ele que faz com que uma palavra dessa saia do púlpito e às vezes nas cabeças de alguns estejam cheios de sis, de porquês, de talvez. É o orgulho. E somos uma geração de orgulhosos, muito orgulhosos. Sabe o que é orgulho? É um sentimento de uma barreira, de um limitador que nos impede de se esvaziar, de pedir desculpa, de se arrepender, de dizer para alguém: ô Vanúbia, naquele dia, me desculpa, eu errei. Existe um pastor presbiteriano, Victor, o nome dele, eu esqueci o sobrenome. Ele postou uma gracinha essa semana, e aí uma outra pessoa respondeu com outra gracinha, e aí ele trouxe uma história respondendo um comentário. Ele disse assim: rapaz, não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas teve uma vez lá no seu Instagram que eu fui bem agressivo com você por conta de um debate em um tema. Eu nem me lembro mais que tema foi, mas eu me lembro que isso existiu e eu queria te pedir perdão. Esse outro homem falou assim: eu também nem lembro que isso aconteceu, mas que bom que você está falando, está perdoado, meu irmão, estamos bem. Isso no meio de uma grande brincadeira e passou despercebido. E eu fiquei pensando, é isso aqui, ó. É isso aqui que envergonha Satanás. Quebrar o orgulho. Eu errei, eu falhei, me perdoa. Vamos começar de novo? Vamos reiniciar? Vamos refazer, vamos reestruturar aqui a nossa relação. Eu errei.
Sabe aquele sentimento de, mas também tem que entender. É o orgulho, querida. Mas é o orgulho. É um pecado muito silencioso. E é o pior de todos eles. Porque ele é a mãe de todos os outros. É aí que começa o esfriamento espiritual. É aí que começa os talvez, os poréns, o relativismo moral, o relativismo religioso, o relativismo espiritual. É aí que começa. Porque todo pastor começa no orgulho. Porque todo crente começa do orgulho. Porque todo mundo que começa no orgulho. A incapacidade de se ver parte da coisa. E isso é tão nosso. Toda vez que a gente vai fazer uma crítica, a gente sai dela. Vocês já perceberam isso? Vamos criticar o povo brasileiro. Porque o brasileiro... E você é o quê? Porque o brasileiro é muito... As pessoas falam muito. Você está numa fila, você está em algum lugar, sempre tem alguém falando assim. Fala de um jeito que sai da parte, como se estivesse falando de um terceiro. Porque a gente nunca quer assumir parte da nossa responsabilidade. Porque essa é a natureza do orgulho. Por mais silencioso que pareça. Por mais cultural que pareça. Por mais que pareça algo da personalidade. Mas é um pecado. E o crente precisa mostrar suas marcas de ser crente. E por que é cristão? É que não tem medo de morrer todos os dias para si mesmo. E dizer, Senhor, estou aqui mais uma vez. Para que o Senhor venha aprisionar a minha própria natureza. O meu jeito agressivo, violento e difícil de amar. Venha silenciar tudo aquilo que me foi ensinado desde sempre. E que a sua mente venha reinar no meu entendimento nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. E amanhã fazer a mesma oração. E no outro dia a mesma oração. Senhor, mais uma vez estou aqui. Como um animal selvagem, solto no matagal. A ponto de fazer uma bobagem sem o menor sentido. Venha me amarrar nas suas cordas de amor. Porque tu és o meu Senhor. O meu dono. E controla a minha natureza. Que a sua santidade reine sobre mim. É isso que é vencer o orgulho. Reconhecer que a sua natureza é falha. Mas tem gente pior. Não tem não. Você é o pior de todos. Porque na hora do vamos ver, é você que vai ter que responder por você. Assuma as suas responsabilidades. E o Senhor está dizendo, tem que se desarmar do orgulho. Tem que quebrar, não tem jeito. Os orgulhosos não estarão no céu. Os orgulhosos não estarão com o Senhor. E orgulhoso é aquele que celebra o orgulho, que não se incomoda com o orgulho. Não é aquele que acaba que tem de alguma maneira, mas aquele que se incomoda com o orgulho, ele não é necessariamente um orgulhoso. A gente precisa se incomodar com o pecado. Muito. Todos os dias. Aleluia. Queridos, há pessoas que vivem magoadas, caladas, presas ao orgulho. Perdem tempo precioso que nunca mais volta. Quantas famílias, por exemplo, estão quebradas por causa do orgulho? Quantos irmãos que não se falam por um mal entendido? Quantas lágrimas derramadas sobre caixões, quando já era tarde para dizer, me perdoa, ou eu te amo. O orgulho nos impediu muitas vezes de dizer eu te amo para pessoas que não podem mais ouvir isso. Ou um me perdoa para pessoas que já partiram, não podem mais ouvir isso. A hora é agora. O nosso campo de trabalho, querido, é o mundo dos vivos. É aqui que nós homenageamos pessoas, que nós falamos que elas são lindas, que elas são maravilhosas, que elas fazem coisas incríveis, que elas são especiais aos olhos de Deus e aos seus também.
Colossenses capítulo 3, versículo 3 diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, se alguém tiver queixa contra outro. Suportai-vos uns aos outros. A Bíblia é desafiadora, né? Suportai-vos uns aos outros. Está vendo? Quebra o orgulho. Quebra o orgulho. Perdoa mutualmente. Perdoa o tempo inteiro. Todos. O Senhor nos chamou para uma cultura de arrependimento. Ou seja, é uma cultura que se desprende desse orgulho todo o tempo. O orgulho não faz parte mais da nossa natureza. Eu não sei se eu já contei para a igreja, mas em março existia algo que me incomodava por muitos anos. Vou finalizar com isso. Me incomodava por muitos anos. E em março eu escrevi algumas cartas para algumas pessoas. Eu vou citar o nome dessas pessoas aqui. Alguns nomes eu vou citar, outros eu não quero citar porque eu não quero expor de alguma maneira essas pessoas. Mas eu escrevi uma carta para Fábio. Talvez alguns aqui nem sabem do que eu estou falando. Mas escrevi também para Malena. Escrevi uma carta para o pastor Jean. Escrevi uma carta para a pastora Luciana. Escrevi uma carta para o pastor Williams. E escrevi uma carta para alguns amigos da infância. Pessoas que tinham algo em mim, que por mais que eu dissesse assim, o tempo passou, curou, não curou nada. Tinha algo ainda que ruía e que machucava. Fiz uma carta e mandei para todos. Recebi resposta imediata, parecia que todo mundo estava esperando. De todos. Respostas inspiradas por Deus. Porque Deus estava naquilo ali. Eu senti uma paz que eu não sentia há anos. E eu digo tranquilamente, aquele dia mudou a minha vida. A única pessoa que não me respondeu, eu contei isso aqui no culto de sábado, a única pessoa que não me respondeu de primeira foi o pastor Williams. E eu fiquei angustiado, porque ele visualizou e não falou nada. Aí quando foi lá para mais tarde, ele disse assim: eu não vou responder porque isso aqui demanda um cuidado muito grande na minha resposta. E aí ele foi, andou de bicicleta, ele pedala todos os dias, né? Pedalou, andou de bicicleta, não sei o quê. Aí depois ele mandou uma mensagem de tarde: a gente precisa se encontrar, eu não quero tratar isso só com uma outra resposta. Aí nos encontramos, conversamos. Pastor Williams foi alguém que, depois dos meus pais, foi a pessoa que eu mais me permiti ser discipulado. Caminhamos juntos por anos. E por diversos fatores nos afastamos. Mas não há mais tempo para essas coisas. Não tem mais tempo para isso. O reino de Deus espera de nós urgência no nosso serviço, no nosso trabalho. Não tem mais tempo, querido, para não falar com o irmão. Não tem mais tempo para isso. E hoje eu me sinto livre e com moral para dizer: eu posso falar isso. Chegou o tempo de encerrar isso. Não há mais tempo para o orgulho. Faça suas cartas, faça suas visitas, faça seus telefonemas, mande seus áudios. Tem gente que ama mandar áudio. O áudio vai ficar muito grande, manda 3, 4, divide. Mas faça sua parte. Porque eu sei quem é que se alegra com isso. E sei quem é que fica apavorado com isso. Já parou para pensar nisso? A pessoa que eu estou sendo hoje, a atitude que eu tenho tomado hoje, tem alegrado ou entristecido o coração de Deus? Sobre minha relação com determinada pessoa. Tem alegrado ou tem deixado Satanás enfurecido? Porque Satanás está muito feliz com muitos dos nossos comportamentos. Não dê brecha ao diabo. Chegamos no tempo de guerra. Estamos em guerra, igreja. E precisamos agir como bons soldados, inteligentes, que recebem as instruções do que fazer na sua missão. Chegou o tempo de quebrar essas paredes de maldição da nossa história e viver o extraordinário.
Deus tem preparado coisas extraordinárias para aqueles que têm escutado as instruções, colocado em prática. Aleluia. Nada revela mais o Cristo em nós do que a decisão de amar. Nada. Amém?